can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the having sex, I ain't in the making. Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, sou seu professor de física. Tô aqui para te ajudar com esse conceito, tá? Dessa disciplina deliciosa. E essa bufada que a gente usa para chegar é para dar aquela relaxada, tá? Descontrair, oxigenar o cérebro e focar na aula de hoje de temperatura e calor. Antes de iniciar essa aula de temperatura e calor, eu gostaria de dizer para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, fica por dentro dos conteúdos novos que nós estaremos trazendo para vocês, ok? Outro detalhe que eu queria falar para vocês é que nós também criamos uma página no Instagram, paulobufada.física. Lá você vai ver um pouco mais da nossa rotina, como é que a gente resolve alguns exercícios, tá? Algumas resoluções de exercícios e como que essas aulas são preparadas, ok? Tranquilo? Vou explicar para vocês como é que eu organizei todo esse esquema dessa aula de temperatura e calor aí que envolve termologia. Eu dividi em uma playlist, essa é a primeira aula da playlist, tá bom? Vou tratar a respeito do conceito de temperatura, calor e equilíbrio térmico. E ao final dessa aula, como você já sabe, nós resolveremos juntos alguns exercícios de vestibulares. Outro detalhe que eu gostaria de dizer muito importante para vocês é para acompanharem as outras aulas dessa playlist, porque todas essas aulas fazem parte de uma sequência e elas estão interligadas, beleza? Na aula de hoje nós veremos mais essa primeira introdução, tá? Explicação do conceito de calor, temperatura, tá? Equilíbrio térmico e é isso daí. Antes de pensar nessa situação de calor e temperatura, o que é? E algumas vezes no nosso dia a dia o sol está rachando nossa cabeça, aquele mormaço, nós falamos assim, nossa, hoje está quente, né? Em outras situações nós falamos assim, nossa, hoje está calor, né? Será que do ponto de vista científico, calor e estar quente é a mesma coisa? Pois bem, já te adianto que não. Nós veremos nessa aula que, para a ciência, cada palavrinha dessa, calor ou estar quente, ela está relacionada a coisas diferentes. A ciência, normalmente, ela utiliza cada termo com um significado específico. Ou seja, se você interpretar temperatura e calor, tá, com o mesmo significado, nessa aula aqui, você não vai se dar bem. Então segue comigo. Antes de iniciar a explicação do conceito de temperatura, eu gostaria de fazer uma pergunta para você poder pensar um pouco mais a respeito de uma situação do cotidiano. Imaginemos que você enche essa xícara aqui, ó, de café quentinho, passado de manhã, coloca sobre uma superfície, vai lá, escova o seu dente, toma o seu banho. Depois, quando você volta para tomar esse café, normalmente esse café aqui, ele tá mais geladinho, não tá? Tá mais, a gente fala, o café esfriou, não é? Então, pois bem, eu gostaria de te perguntar, será que seria possível, tá, eu colocar essa xícara de café sobre uma superfície, tá? E essa superfície não pode ser uma chapa quente ou um fogão de lenha, nessa mesa mesmo, uma mesa normal, que você colocasse e esse café ficasse mais quente, essa superfície mais fria? Pois bem, simplesmente com esse exemplo desse café nessa xícara, eu vou explicar para você o que é calor, temperatura e equilíbrio térmico. Vejamos, vem comigo. Pense que nós pegamos uma amostra desse café, nós pegamos essa xícara desse café, que vai estar aqui dentro do café, olha lá dentro e você começa a ampliar. Você amplia. O que é possível de observar é o seguinte, essa xícara de café, as partículas que constituem ela, as moléculas que constituem esse café, elas vão estar o quê? Elas vão estar com uma velocidade grande, num movimento muito aleatório, vai para cá, outra vai para lá, outra vai para lá, mas elas estão muito agitadas. Na verdade, essas moléculas elas fazem três coisas. Elas podem vibrar, elas podem rotacionar e elas também podem transladar. Esse conceito que eu quero falar para vocês de estado agitado, ele simplesmente está ligado ao translado. E a gente chama isso, tá, de energia cinética, tá? Ó, relacionada à velocidade, energia cinética molecular. Nós vamos estudar isso lá na frente, em termodinâmica e teorias de gases, tá bom? Mas nesse momento eu quero que você pense apenas no translado, nas velocidades que essas partículas têm. Nesse movimento aleatório, essas partículas elas estão mais agitadas, que é o café. Se você olhar ao redor, tá? Nós temos o quê? As partículas de ar. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Aqui eu tenho o café. E aqui eu tenho as partículas de ar.
Se nós observarmos também esse zoom, né, essa visão macroscópica, as partículas de ar que estão em torno dessa xícara de café, elas têm o quê? Um estado menos agitado. Essas partículas estão menos agitadas. E aí o que a gente faz? A gente consegue mensurar uma média de como essas partículas estão com um estado mais agitado, uma média quando elas têm um estado menos agitado. Esse grau de agitação das partículas é o que nós chamamos de temperatura. É isso. Temperatura nada mais vai ser que medir o grau de agitação da molécula. Ou seja, se essa molécula está num grau mais agitado, que é esse caso, a temperatura dela é maior. Se essa molécula está num estado menos agitado, a temperatura dela é menor. Após definirmos o que é temperatura, vamos pensar juntos o que acontece para o café que estava quente ficar na temperatura ambiente. O processo é o seguinte: a molécula do café ela está mais agitada do que a molécula que está menos agitada, que é a molécula do ar. Se a temperatura mede esse grau de agitação das partículas, das moléculas, o que nós fazemos? Nós sabemos que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Isso é um caso que nós vemos. A temperatura do café no início está maior que a temperatura do ar ao seu redor. O que vai acontecer? Essa partícula de café ela vai começar na superfície ali se chocar com essa partícula do ar. E o que vai acontecer? Essa partícula mais agitada, de uma temperatura maior, vai começar a passar energia, tá? Para essa partícula menos agitada. Aí que vem a definição de quem? Do calor. O que vai ser o calor? O calor vai ser essa energia, vou colocar aqui, ó, calor. O calor vai ser essa energia transferida de um corpo para outro devido à diferença de quem? De temperatura. Quando você tem, vou colocar o símbolo aqui, ó, esse símbolo normalmente é de diferença. Quando nós temos diferenças de temperatura e esses dois corpos estão em contato, tá? Próximos um do outro, o que nós vemos? Nós vemos que o corpo que está com a maior temperatura transfere energia para esse corpo de menor temperatura. Agora presta atenção. Uma definição a respeito do calor que é muito interessante dizer é que o calor ele é essa energia transferida. Em alguns casos, os livros também trazem energia em trânsito, que está em trânsito. Acabou de transferir essa energia, o que acontece? Acabou o calor. Como que vai dar essa situação? O calor é exclusivamente essa energia em transferência de um corpo para outro. O que nós podemos dizer é que um corpo não tem calor. O calor é o processo de transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso é o que nós chamamos de calor. Lá na frente, em termodinâmica, nós veremos que um corpo possui energia interna. E essa energia interna vai estar relacionada com a temperatura. Analisa, um corpo não tem calor. O calor é simplesmente uma transferência de energia entre um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. As pessoas perguntam para mim: professor, e quando os corpos estiverem na mesma agitação? Quando os corpos estiverem na mesma agitação, a temperatura do corpo 1 e do corpo 2 serão a mesma. Na realidade, essa situação do café e do ar acontece aqui, ó. Se nós analisarmos, essa agitação dessas partículas e essa agitação dessas partículas, elas estão na mesma proporção. Lembrando, isso é uma média, tá? Tem como ver uma partícula de cada vez. É uma média, tá bom? Dessa visão que nós temos macroscópicas. O que acontece? Aqui é a situação que o seu café ficou com a mesma temperatura, tá, que o ambiente. Quando os corpos, por mais que sejam diferentes, tá bom? Por mais que sejam diferentes, estejam com a mesma agitação, nós dizemos que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Quando eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. Se eles têm a mesma temperatura, o que vai acontecer? A agitação desse vai estar igual à agitação desse. Você não vai ter diferença de temperatura. Se você não tem diferença de temperatura, você não tem calor. Quando você diz que um corpo, 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos estão em equilíbrio térmico, tá bom?
Você quer dizer que eles possuem a mesma temperatura e que nesse processo não vai ter transferência de energia, ou seja, não tem calor. Isso daqui eu vou colocar, mas nós veremos lá na frente, em termodinâmica, que isso daqui é conhecido como lei zero. Como assim? Lei zero da termodinâmica. Lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico, é a mesma coisa. Essa explicação que eu utilizei, eu espero que vocês tenham entendido por que esse café ele vai ficando mais frio conforme passa o tempo. Antes de começar a resolução de exercícios, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: pontos chaves. A temperatura vai medir o estado de agitação dessas partículas, ok? Outro detalhe, quando essas partículas têm temperaturas diferentes, o calor ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É isso mesmo. E o que vai acontecer? Em ocasiões onde os corpos possuem a mesma agitação térmica, quer dizer que eles possuem a mesma temperatura. Se eles possuem a mesma temperatura, não tem calor, logo esses corpos estão em equilíbrio térmico e isso é conhecido como lei zero da termodinâmica. Beleza? Vamos agora para a resolução de exercícios comigo. Acompanhe o exercício aí com nós. Considere as afirmações a seguir. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmicos, ambos possuem a mesma quantidade de calor? 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura? 3. Calor é a transferência de temperatura de um corpo para o outro? 4. Calor é uma forma de energia em trânsito? Das afirmações acima podemos dizer que A. 1, 2, 3 e 4 são corretas. B. 1, 2 e 3 são corretas. C. 1, 2 e 4 são corretas. D. 2 e 4 são corretas. E. 2 e 3 são corretas. Pois bem, pessoal, nessas situações nós iremos analisar quais sentenças são verdadeiras ou falsas em cima desse conceito estudado, beleza? Acompanha comigo aí. 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor? Como eu disse para vocês, um corpo ele não tem calor. O calor é apenas essa energia em trânsito. O que um corpo tem é energia interna. Ou seja, essa alternativa é falsa. 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura? Se nós analisarmos essa sentença aqui, quando eles estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. Essa é verdadeira. Analisando a terceira sentença aí. Calor é a transferência de temperatura de um corpo para o outro? Calor é a energia transferida, tá? O corpo não transfere temperatura, ele transfere energia e essa energia é na forma de calor, beleza? Ou seja, essa sentença é falsa. Acompanha comigo aí. 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. Pessoal, eu coloquei para vocês aqui, ó. Esse termo transferida e em trânsito são sinônimos, ou seja, o calor vai ser essa energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, beleza? Analisando as sentenças, nós chegamos à conclusão que a 2 e a 4 são corretas, alternativa D. Acompanha comigo o segundo exercício. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolado do ambiente, pode-se afirmar que A. O mais quente é o que possui menor massa? B. Apesar do contato, suas temperaturas não variam? C. O mais quente fornece calor ao mais frio? D. O mais frio fornece calor ao mais quente? E. Suas temperaturas dependem de suas densidades? Pessoal, se nós analisarmos o que esse exercício pega, ele fala a respeito do equilíbrio térmico. Quando o corpo está em equilíbrio térmico, não importa a quantidade de massa, qual material que ele é feito. Se ele está em equilíbrio térmico, a agitação da partícula de um corpo vai ser igual à agitação da partícula do outro corpo. Ou seja, a temperatura de um corpo vai ser igual à temperatura do outro corpo. Para nós analisarmos, vamos ver qual sentença que se aproxima dessa explicação. Se nós analisarmos, a alternativa B, apesar do contato, suas temperaturas não variam. Vamos para o próximo exercício. Um sistema A está em equilíbrio térmico com outro B, e este não está em equilíbrio térmico com outro C. Então, podemos dizer que A. Os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. B. A temperatura de A é diferente da de B. C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. D. A temperatura de B é diferente da de C, mas C pode ter temperatura igual à do sistema A. Para nós resolvermos essa situação, é como eu digo para vocês, coloca essa situação num aspecto concreto. Eu tenho 3 canetas e vou simbolizar corpo A, corpo B, corpo C. Se o corpo A e o corpo B possuem a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico.
Se eu tenho um corpo C que tem uma temperatura diferente do corpo B, logo, se o B e o A possuem a mesma temperatura, a temperatura do C vai ser diferente da do A. Vamos analisar as questões que nós temos então. Vamos lá. Alternativa A. Os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor? Pessoal, essa alternativa está errada, porque um corpo não possui calor. Um corpo pode possuir energia interna, como eu já expliquei para vocês. B. A temperatura de A é diferente da de B? Como nós vimos, A e B possuem o quê? A mesma temperatura, porque estão em equilíbrio térmico. Letra C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura? Sim. Essa é uma alternativa correta. Vamos ver a D, se ela é um pouco mais completa ou não. D. A temperatura de B é diferente da de C, mas C pode ter temperatura igual ao do sistema A? Pessoal, como feita a análise, podemos notar que a resposta correta é a letra C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Por quê? Porque eles estão em equilíbrio térmico. Pessoal, vamos resolver essa última questão, que é da UEM Paraná. Gostaria de dizer que eu fiz uma adaptação simplesmente para você preencher com X aí o que for correto, tá? Porque nessa questão haviam outros conceitos que ainda não foram explicados nessa aula. Tranquilo? Então vamos lá. Com relação aos conceitos de calor e temperatura e ao princípio geral das trocas de calor, assinale o que for correto. Primeira sentença aí. O fato de o calor passar de um corpo para o outro se deve à quantidade de calor existente em cada um? Vamos analisar a sentença aí de acordo com a nossa explicação. Eu disse para vocês, um corpo não possui calor. O calor é apenas uma energia transferida ou em trânsito de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Beleza? Ou seja, essa alternativa está errada. Vamos analisar a segunda sentença aí. Se dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que, nessa situação, o mais quente fornece calor ao mais frio. Volta comigo aqui na explicação. Quando nós falamos em equilíbrio térmico, quer dizer que o corpo possui a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação das suas partículas. É isso mesmo. Se está na mesma temperatura, não tem o mais quente ou mais frio. Tá bom? Teria o mais quente ou mais frio se as temperaturas fossem diferentes. Como você está em equilíbrio térmico, você tem corpos com a mesma temperatura e não tem transferência de energia, não tem troca de calor. Vamos para a última sentença aí. Quando dois corpos de um mesmo material, a diferentes temperaturas, são colocados em contato entre si, as moléculas do corpo de maior temperatura, mais rápidas, transferem energia para as moléculas do corpo de menor temperatura, mais lentas. Vamos analisar essa sentença juntos. Ó. O corpo que está com a partícula mais agitada, como eu expliquei para vocês, vai transferir energia. Essa transferência de energia é o calor que vai para o corpo que está com a partícula menos agitada, com a temperatura menor. Detalhe, o calor sempre, num processo espontâneo, ele é transferido de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da aula de hoje. Temperatura, calor, equilíbrio térmico. Resolvemos os exercícios aqui, explicando, revisando todos esses conceitos. Dica, assista a aula 2 e as demais, porque as aulas dessa playlist estão todas interligadas. E mais, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e siga a nossa página no Instagram, paulobufada.física. É isso mesmo, tá bom? Do mesmo jeito que você sabe que eu chego, eu uso para sair aquela bufada.